Olá a todos. Vocês já ouviram o termo personalidade maligna? Existe indivíduos que possuem uma característica de personalidade que pode causar dano, mal, prejuízo às pessoas que eles se relacionam. Então esse vídeo vai falar um pouquinho sobre isso. Esses indivíduos têm uma personalidade que pode trazer consequências danosas às pessoas que eles se relacionam. Esse vídeo, inclusive, ele tem um link com o vídeo anterior que eu falei das consequências da atuação desastrosa das pessoas com relação às crianças e adolescentes, que acaba produzindo um adulto com questões emocionais sérias. No final vai aparecer lá a chamada para esse vídeo, vou colocar no finalzinho do vídeo, vocês podem fazer o link lá e darem uma olhada. Então vou falar um pouquinho sobre personalidade maligna. Como é que se cria, suas características e como fazer para se livrar deles. Bem, como eu falei, nós vamos conversar um pouquinho sobre a personalidade maligna. Como ela se forma, quais são as características e como é que se faz para se livrar, se proteger dessa ação desses indivíduos. Mas antes, não esquece de dar o like, se inscrever, é muito importante as inscrições, tá? É um apelo que eu faço. Se inscreve, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos e compartilhar, muito importante compartilhar com as pessoas e com seus grupos que vocês acham que esse conteúdo vai ajudar. O objetivo do canal é levar uma reflexão sobre a questão emocional, da psicologia, para que se você, ao ver esse vídeo, se perceber numa situação que se enquadra não está sendo relatado, se perceber num momento que pode estar demonstrando isso, você pode fazer as reparações, ou através de uma terapia, ou através de uma atitude mais efetiva para mudar essa situação. Ok? Então vou voltar aqui para a questão. A personalidade maligna, ela, se a gente pode chamar assim, ela se enquadra, ela pode existir em 3 tipos de comportamento, tá? O narcisismo, a psicopatia e o maquiavelismo. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, para que vocês possam perceber essas características, principalmente em alguém que você esteja se relacionando, e fazendo isso você possa se proteger. Vamos começar com o narcisismo. O narcisismo é uma característica de um indivíduo que se coloca como centro do universo. Ele tem uma construção mental onde ele se coloca como mais importante, mais inteligente. Ao fazer isso, ele descarta ou coloca em segundo plano todas as pessoas. Então é um tipo de pessoa que, por exemplo, que não aceita a crítica. Como ele é perfeito, quando ele tem uma característica superior, a crítica é uma revelação de uma coisa que ele não admite, que seria ele errar, dele ter os defeitos. Então a crítica é muito perturbante para ele. Ele se sente muito perturbado, ele age com muita agressividade quando ele se sente criticado. Ele, por exemplo, ele subestima todas as pessoas que estão à sua volta com críticas. Então ele faz isso, ele critica a pessoa porque ele quer colocar a pessoa numa posição de inferioridade sobre ele, para que ele possa ter domínio sobre a pessoa e realizar uma manipulação desse indivíduo. Então é muito importante, se você está se relacionando com alguém que nunca está errado, que a crítica sempre é uma ofensa, que sempre está criticando qualquer coisa que você faça, por mais simples, né? Você dá um presente, a pessoa, ao invés de aceitar, de agradecer, ela vem com uma crítica, ela pede para você fazer alguma coisa e ela faz, por exemplo, simples, ela pede, me traz um copo d'água, e ao você levar o copo d'água, ela vai criticar o tipo de copo que você levou, ela vai criticar como está o copo, a limpeza do copo, porque ela tem a tendência de colocar você nessa posição de inferior. E ela sempre como uma pessoa que está de uma forma superior a você,
e dessa maneira ela pode manipular você, manipular os seus sentimentos. Esse, então, é um dos lados da personalidade maligna. O outro lado é a psicopatia, que é a insensibilidade. São indivíduos que passam a ideia de frieza, de não se preocupar, se importar com o que está acontecendo à sua volta. Então, passa a ideia de não ter sentimentos. Essa atitude, né, porque esse indivíduo ele tenta se colocar afastado de toda a dinâmica social, afastado num polo onde nada o pode atingir. Então, para fazer isso, ele age com sensibilidade. Então, talvez uma pessoa que, mesmo você demonstrando um comportamento afetivo, de proximidade, ele vai sempre dar um retorno muito aquém de você gostaria. Porque ele tenta passar esta noção de afastamento. E o maquiavelismo, ele tem a ver, né, com Maquiavel, né, que tem lá o livro dele célebre, O Príncipe, que passa a ideia que esse indivíduo é um indivíduo manipulador. Ele é um indivíduo que nunca vai tratar aquela relação de uma forma clara e sincera. Toda vez que ele tiver um contato com alguém, sempre será com o objetivo de manipular a situação, manipular o que está sendo dito com um objetivo futuro. Então, tudo está sendo feito, mesmo que ele demonstre uma atitude mais cordial, de mais proximidade, ele vai estar fazendo isso com um objetivo no futuro, sempre tentando manipular essa situação para que ele possa obter um ganho, um benefício pessoal. Então, esses três lados desse triângulo formam a personalidade maligna. Nós podemos colocar um quarto lado e transformar isso num quadrado, que é o sadismo, que é um indivíduo que tem o prazer em atingir, em buscar, em conseguir o desprazer do outro com atitudes, com falas, com ações, em alguns pontos até com a violência. Tá? Mas isso vamos manter no primeiro momento nesse triângulo do narcisismo, maquiavelismo e da psicopatia. Esses traços, eles acontecem em todos os indivíduos, né? Todo mundo tem um pouco disso, né? Que acaba se evidenciando no momento ou no outro. A grande questão é quando um desses traços se destaca na personalidade de um indivíduo, fazendo com que ele tenha essas ações que eu acabei de mencionar e tenha essas ações de uma forma direcionada, de uma forma intencional, buscando fazer isso. Ó, se tiver você escutando aí o barulho da chuva, está chovendo, o telhado aqui é um telhado de metal e acaba fazendo muito barulho. Então, se tiver tendo barulho aí, vocês estão escutando aí, vocês me desculpem. Mas vamos voltar aqui para o tema. Então, a grande questão é quando isso se destaca, esse traço ele ganha evidência e acaba levando o indivíduo a ter um comportamento sequencial, direcionado e unificado nesta direção. Geralmente, é o que eu falei do link que eu vou colocar no final, né, do vídeo anterior, porque tudo isso ele é construído na infância, na adolescência, na relação com as pessoas mais próximas. O indivíduo narcisista nasce na infância. O indivíduo com psicopatia nasce na infância. O indivíduo com maquiavelismo nasce na infância, com as relações que ele observa e ele vive nesse meio onde ele é muito vulnerável. Então, um traço muito importante que caracteriza esses indivíduos é a insegurança, os indivíduos que colocam um desses traços em evidência, tá bom? É a insegurança, porque como ele se sente inseguro, a forma dele resolver a insegurança
é tendo essa atitude mais enérgica, tendo essa atitude mais impositiva, porque ele sabe que se ele tiver uma relação equilibrada com alguém, essa insegurança ela vai surgir, ela vai acabar comprometendo as suas relações. Então, para que ele não deixe isso acontecer, ele toma essa atitude. Então, um exemplo bem clássico é o narcisista. O narcisista ele é um inseguro por natureza. Mas ele constrói essa ideia de superioridade, ele não permite a crítica, ele sempre coloca as pessoas numa posição inferior, porque ali ele se mantém seguro naquele lugar e não permite que a sua insegurança se evidencie. Então, assim, como é que se faz para perceber isso? Para perceber, nós conversamos agora os traços, como se faz para se livrar dessas pessoas? O mais importante, e é uma coisa que eu falo aqui, e é clássico isso, né, é fundamental, para que você se livre disso, você tem que ter uma estrutura emocional fortalecida. Uma pessoa também insegura, uma pessoa que tem dificuldade com a imagem, uma pessoa que tem questões emocionais sérias, essas pessoas são alvos fáceis para esse tipo de comportamento de personalidade, porque eles, com essa característica, percebem essa vulnerabilidade, essa fragilidade e acabam se aproximando e atacando. Então, qual é a solução? A primeira solução é identificar, antes de se aproximar de um indivíduo como esse, essas características, como ele age. E antes disso tudo, antes de se identificar, você tem que perceber como você é, como você está emocionalmente. Vou fazer um exemplo bem ilustrativo. Um animal na savana africana, doente, enfraquecido, é um alvo fácil para qualquer predador. Agora, um animal forte, vigoroso, saudável, ele pode fugir, ele pode correr, ele pode se esconder, ele pode fazer coisas que vão salvá-lo. Agora, enfraquecido é um alvo fácil. A mesma coisa acontece com as questões emocionais. Se você está enfraquecido emocionalmente, se está doente emocionalmente, você vai ser um alvo fácil para esse tipo de personalidade, de pessoa. Então, se fortaleça e use o que nós conversamos aqui, esses traços, para observar as pessoas que se aproximam de você e você não acabe sendo envolvido em uma relação que vai acabar sendo uma relação abusiva e vai te trazer mais malefícios e mais prejuízos emocionais. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Não esquece de dar uma olhada aqui, vai aparecer aqui o vídeo para vocês darem uma olhada no vídeo com relação às questões relacionadas à infância e adolescência. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fiquem em paz.